Boa tarde, ministro Flávio Dino, demais autoridades e a todos que nos acompanham aqui de forma presencial ou virtual. É uma honra, ministro, participar desta audiência e ter a oportunidade de adicionar o meu ponto de vista sobre um tema tão relevante para o país. Já de início, eu gostaria de enfatizar um aspecto que eu considero essencial e que serviu de alicerce para a elaboração da minha apresentação. De um lado, nós temos o Instituto das Emendas consideradas em si mesmas e, de outro, o desenho institucional que cada país adota em determinado momento histórico para colocar em prática as emendas. Em relação ao primeiro aspecto, o Instituto das Emendas, considero aqui pela lente da ciência política, que é um campo do conhecimento, por sinal, ao qual eu me dedico atualmente, as emendas são reconhecidas como instrumentos democráticos e legítimos de freios e contrapesos entre os poderes da República. Vale lembrar que a participação do Poder Legislativo no processo orçamentário está umbilicalmente ligada à própria origem histórica do Parlamento, né? E também é um instrumento legítimo de representação política entre os parlamentares e suas bases eleitorais. Disso não resulta, entretanto, que não haja fragilidades no nosso desenho institucional do presente. Essas fragilidades acho que estão sendo examinadas no momento, e é nesse contexto que eu apresento a minha leitura sobre nossa situação presente, acompanhada de uma visão de futuro sobre o tema. Os pontos controvertidos já estão bem colocados, eu os resumiria em 3 grandes temas. Um diz respeito à relação entre impositividade e o sistema presidencialista, outro entre impositividade e a temática da qualidade do gasto, que já foi também aqui abordada hoje, e, por fim, a conexão entre o montante das emendas e o ditame da responsabilidade fiscal, que é de estatura constitucional também. Apenas a título exemplificativo, no que tange ao aspecto da qualidade do gasto, eu trago como exemplo de fragilidade atual o caso das transferências especiais que receberam o apelido de emendas PIX. Então, se nós analisarmos esse tipo de emenda à luz de preceitos de planejamento governamental, nós vemos que, de fato, há desafios a serem superados. Todos nós sabemos que a nossa Constituição de 88 é bastante planejamentista. Há diversos vetores de planejamento no texto constitucional. Isso vem desde o artigo 174, que estatui que o planejamento é função determinante para o setor público, como o senhor bem disse na abertura desta audiência. Na vida privada, nós temos a faculdade de planejar ou não. No setor público é diferente. É uma imposição, um mandamento constitucional. Mas, quando nós chegamos no campo orçamentário propriamente dito, eu gostaria de recordar que a doutrina da orçamentação pública, no mínimo desde a segunda metade do século passado, consagrou o princípio orçamentário da programação do gasto. Esse é um dos princípios mais caros para quem milita nesse campo da orçamentação pública. O Brasil assimilou esse princípio no seu ordenamento jurídico já na década de 60, por intermédio da Lei 4.320, que estatui que a lei do orçamento deve especificar a despesa e evidenciar o programa de trabalho do governo. Aqui, sem muito orçamentês, eu trago como exemplo uma rubrica orçamentária que está contida hoje na Lei Orçamentária da União, a LOA, de 2025. Existe uma rubrica que diz: esta dotação de 347 milhões tem um propósito, que é o de entregar 46 mil cisternas na zona rural do país, sujeita à seca, para que o Estado faça provisão, né, de acesso à água para a população exposta à seca, sobretudo no semiárido nordestino. No caso das emendas PIX, como elas são dotações genéricas, uma espécie de doação da União aos demais entes, desprovidas desse tipo de programação do gasto, nós esvaziamos o significado primeiro, a meu ver, do orçamento público, e, nesse contexto, reputo que a impositividade é um fator agravante. Mas, em vez de analisar aqui caso a caso dos itens controvertidos do despacho convocatório, eu queria trazer uma interpretação
ancorada na teoria neo-institucionalista, que se atém, sobretudo, às regras do jogo de processos, sejam eles políticos, econômicos ou sociais. As regras do jogo estruturam incentivos e, portanto, influenciam resultados. Então, com isso em vista, trago aqui à baila o que ocorre no caso das emendas individuais. Nós temos algumas regras basilares do jogo. Primeira delas, temos 594 decisores de alocação de recursos públicos, 513 deputados e 81 senadores. Existem algumas consequências previsíveis que decorrem desse tipo de incentivo. A fragmentação decisória, a pulverização de recursos públicos e a ênfase em demandas locais em detrimento de demandas de alcance nacional. A existência também de cota financeira, muito bem colocada aqui pelo renomado consultor Hélio Tolini, que é algo que só existe no Brasil, uma cota garantida para todos, independentemente da situação fiscal e orçamentária do país, produz como consequência um desincentivo ao escrutínio da peça orçamentária como um todo, proposta pelo Legislativo, vez que a cota para emendas já está garantida, e também isso gera um desincentivo à aprovação de reformas fiscais voltados ao equilíbrio das contas públicas, um tema tão caro ao Brasil do presente. Gostaria de explorar um pouco mais essa questão da contraposição ou dicotomia entre demandas locais e nacionais, que é o aspecto atinente ao custo de oportunidade. É verdade, muito se diz que as pessoas vivem nas cidades, nos municípios, e daí a conexão entre orçamento federal e orçamento local, com vistas a viabilizar a construção de uma praça, uma quadra esportiva, isso tem seu mérito, sem sombra de dúvidas. Todavia, é importante não perder de vista que, num cenário de escassez de recursos públicos, quanto mais recursos forem aportados para o atendimento desse tipo de demanda, menos recursos sobram para as políticas públicas de alcance nacional. Então, se as pessoas vivem nas cidades, é igualmente verdadeiro que elas também residem num país que tem demandas de alcance nacional. Elas frequentam praças, mas também frequentam universidades federais, também transitam em rodovias federais, as obras de infraestrutura, aqui estão bem colocadas, são providas principalmente pelo orçamento federal. Então, quais seriam os tipos de incentivos desejáveis para a concepção de um novo modelo? Qual é a saída, né? Para que tenhamos orçamentos melhores e um modelo de emendamento mais virtuoso? Ao meu ver, pelo menos 5 incentivos são necessários. Temos que ter um conjunto de regras do jogo que reduza a fragmentação decisória, a pulverização de recursos públicos, que amplie a coordenação desses diversos pleitos de âmbito local, que promova uma maior conexão das emendas com políticas públicas de alcance nacional, que fortaleça a especialização temática do processo decisório e que, por fim, contribua para mitigar a rigidez orçamentária. Qual seria, então, a proposta de mudança? E aqui agradeço a figura do presidente Rodrigo Maia, que me autorizou a citá-lo nesta audiência pública. Em 2021, o presidente Rodrigo, naquela época, na condição já de ex-presidente, porém ainda parlamentar, deputado federal, organizou um grupo de trabalho no âmbito da Câmara. Eu e o Hélio Tolini participamos dessa discussão, e o encaminhamento foi pelo fortalecimento das comissões temáticas como grande locus de coordenação e elaboração de emendas ao orçamento. E por que chegamos a essa conclusão? Há vários motivos, mas eu quero ser bem sintético e enfatizar esse modelo analítico que nós concebemos naquela ocasião. Se nós examinarmos a tipologia de emendas existentes, emendas individuais, RP6, de bancadas estaduais, RP7, e de comissões temáticas, RP8, à luz de 3 grandes critérios, chegamos à seguinte conclusão. As emendas individuais não representam instâncias colegiadas, e aí podemos ter problemas já apontados aqui, como do personalismo ou coisa dessa natureza. Não representam decisões especializadas em áreas de políticas públicas e não são de alcance nacional, visto que, naturalmente, são atraídas por interesses de âmbito local.
No que tange às emendas de bancadas estaduais, muito embora elas representem instâncias decisórias colegiadas, elas não são especializadas em áreas de políticas públicas. Uma bancada estadual pode propor emenda a qualquer área de despesa e também não são de alcance nacional, porque circunscritas à órbita dos estados. Apenas as comissões temáticas, então, ultrapassaram os 3 quesitos, né, que consideramos pertinentes. São instâncias colegiadas e especializadas e de alcance nacional ou regional, conforme a alteração mais recente da legislação. Caminhando aqui para a prática, o filtro natural para as emendas, de fato, creio que são as comissões temáticas. Façamos um exercício aqui hipotético. Não seria coerente e desejável que as emendas propostas ao Ministério da Educação, por ilustração, fossem examinadas e decididas pelas próprias comissões de educação das 2 casas, da Câmara ou do Senado? Creio que sim. Isso contribuiria para que as emendas tivessem uma maior conexão com o planejamento setorial, como ocorre, por exemplo, com o Plano Nacional de Educação, que é de estatura constitucional e de vigência decenal. Acho que isso vai ao encontro aqui, por exemplo, das propostas do professor Scarf, né? Isso permitiria que as comissões também estabelecessem critérios alocativos, eu digo, no momento da elaboração do orçamento, a serem observados tanto pelo Poder Executivo como pelo Legislativo. Sejamos justos também para reconhecer que as alocações do Executivo também têm suas fragilidades. Então, um tratamento equânime para todos os poderes que se sujeitariam a uma mesma régua, né? Qual seria a síntese, então, da proposta que concebemos? Hoje, temos o seguinte modelo. Partiríamos de onde para que lugar? Hoje, os parlamentares individualmente, as bancadas estaduais e as comissões temáticas podem propor emendas, e aqui, a meu ver, isso é uma fragilidade estrutural, podem propor emendas diretamente perante a Comissão Mista de Orçamentos, a CMO. Depois de toda essa discussão, concebemos aqui este modelo, que foi referendado também pelo presidente Rodrigo, na sua opinião, em conversa recente, para o seguinte modelo: os parlamentares individualmente, as bancadas estaduais, apresentariam suas propostas, que são legítimas, politicamente legítimas, decorrentes da interação entre os parlamentares e suas bases eleitorais, primeiramente perante as comissões temáticas. Então, se o parlamentar tem um pleito que diz respeito à área da educação, aquele pleito seria apresentado inicialmente perante a Comissão de Educação, seja da Câmara ou do Senado. Essas comissões temáticas examinariam o conjunto total das demandas, então seria uma instância de coordenação especializada e viria, do ponto de vista nacional, à luz da política pública daquele setor, o que faz mais sentido, o que faz menos sentido, o que fizer mais sentido prospera, e aí sim as comissões temáticas apresentariam, muito obrigado, emendas perante a CMO. É uma mudança significativa, mas que eu considero bastante consistente. Um último aspecto. Então, quais seriam as virtudes deste novo modelo proposto? As 4 dimensões já examinadas, que contribuiriam para o fortalecimento do que eu chamo de governança legislativa orçamentária, mas tem um último aspecto aqui que ainda não foi abordado, que é o componente mais fiscal desse modelo, que diz respeito à mitigação da rigidez orçamentária. Neste caso, eu agradeço aqui aos deputados Júlio Lopes, Kim Kataguiri e Pedro Paulo, que também me autorizaram a citá-los nesta audiência pública, porque, recentemente, em novembro do ano passado, os 3 parlamentares, a partir, inclusive, de um diálogo organizado pelo presidente Rodrigo Maia, uma discussão sobre o tema dos desafios orçamentários do país, propuseram uma proposta, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição de natureza fiscal e estrutural. E, nesta proposta, eles estão defendendo a tese de que as emendas, assim como disse o Hélio Tolini, corresponderiam a um percentual das despesas discricionárias. Qual a virtude disso? Isso criaria um novo sistema de incentivos, a parte laranja. Quanto maior for a fatia discricionária, maior espaço para emendas. Logo,
o Congresso teria maiores incentivos para controlar o tamanho da despesa obrigatória e seu crescimento, porque essas despesas obrigatórias, que não existem sem as bênçãos do Congresso, crescerem demais e esmagarem a discricionária, também estariam esmagando as emendas. Eu acho que seria fiscalmente mais saudável e produtivo para todo o país. 5 minutos restantes apenas. Muito obrigado.